Um Cast Doctor e hoje eu trago dois alemães, não é? Um Radins e a outra Wispel. Mas eu quero deixar aqui um agradecimento aos dois por terem vindo. A doutora Juliana, né, já é da casa agora, né? Já foi uma entrevista, mais dois Cast Doctor que estou gostando muito, né, de tu estar vindo aqui e colaborar, né? não só com o Cast Doctor ou Fala Doctor, mas colaborar para quem está nos assistindo. E o Rodrigo Radins, né? O mestre, quem não conhece? Talvez até não conheça o Rodrigo, mas o mestre, né? Falou em mestre, é o mestre, que é uma felicidade estar aqui, meu amigo, né? E no momento que eu te convidei, tu não estava aqui em Santa Maria, eu estava nos Estados Unidos, mas tu disse assim, não, eu chego e vamos. Ainda mais sendo com a Ju. Não foi assim que tu falou? Com certeza. É? Então, meus queridos amigos, obrigado por estarem aqui. E vamos falar de dor? Viemos aqui para falar de algo, né? E o tema hoje vai ser dor. Uma reumatologista, um fisioterapeuta, com certeza temos muito o que falar. Vamos dar, então, né, a chance às meninas, né? As damas. Começar, as damas, né? Exatamente. Não, então, primeiro, gostaria de agradecer novamente o convite, Douglas, ainda mais com o Rodrigo, mestre, aqui com a gente. Vai ser um bate-papo muito legal e falar sobre dor é sempre ótimo, um ótimo assunto. Tu sabe, Douglas, obviamente, né, que é um grande prazer estar aqui. Eu já conheço a Ju, a gente já trabalha junto há um tempo, né? E nós estávamos na sala de espera conversando sobre qual seria a temática que nós ia combinar. E a gente ficou bem tranquilo, dizendo assim, cara, vamos falar do nosso dia a dia na clínica, que é dor, né? Então a gente se sente extremamente agradecido por estar aqui, mas também muito tranquilo de poder falar de um assunto que a gente aborda todos os dias, né? E que é o dia a dia, né? Com certeza. E isso facilita muito quando a gente tem essa experiência. Porque falar de dor, nossa, dor tem a dor do corpo e a dor mental, né? A dor também da emoção, às vezes, né? Mas o que nós tratamos também, e que vocês, no caso, tratam, dor de dente sabe como é que é, né? Dor de dente, às vezes, nem o analgésico e nem o opioide pode tirar aquela dor. Da mesma forma, tem várias doenças que vocês tratam que, às vezes, a dor, ela impossibilita uma qualidade de vida, um bem-estar dessa pessoa, que talvez seja até uma dor maior, né? Exato. Eu vou começar com o conceito de dor. Tá? Ótimo. Trazendo o conceito definido pela Associação Internacional de Estudos para a Dor, a IASP, o que é dor? Né? É uma experiência sensorial e emocional desagradável associada ou semelhante associada a uma lesão tecidual, real ou potencial. Isso parece muito complicado, né? Mas tem dois aspectos que eu gostaria de trazer aí para a gente conversar um pouquinho mais. A dor é uma experiência sensorial e emocional. A dor ela está sempre relacionada à emoção. Dor e emoção estão interligados. Tá? Isso é o primeiro aspecto. E o outro, associada com ou semelhante a uma lesão tecidual real ou potencial. Ou seja, nem sempre a gente vai ter uma lesão, um trauma, uma fratura, uma lesão num órgão interno, uma queimadura, justificando uma dor. A gente pode ter uma dor sem uma lesão propriamente dita, né? Ou já ter tido uma lesão e permanecido com uma dor. Então, o conceito de dor ele é muito amplo. E aí entra aquela questão da dor crônica que a gente conversou, o impacto dela, né? Que 45% da população sofre de dores crônicas, né? Que pode ser cervicais, lombares, entre outras, né? Sim. Então, para a gente dar um início na nossa conversa. Não, é perfeito, Ju. Assim, o que a gente comenta muito durante anos a gente quis separar, né? Durante anos a gente quis separar o ou, né? Então, físico ou mental ou cognitivo. Hoje a gente entende que o cognitivo, o emocional, o cognitivo seria o entendimento, né? Então o entendimento da dor, o emocional da dor, a limitação funcional, que seria a minha área da físio, né? O cara não consegue levantar o braço, não consegue agachar, isso é função, tudo está interligado. Então o que eu vejo hoje na clínica ainda é uma perseguição dos nossos pacientes, às vezes dos nossos colegas, tentando achar uma explicação lógica para a dor do indivíduo. E como a Ju falou muito bem, é experiência pessoal, individual. Então, o mais difícil, mas o que mais a gente tenta fazer, e eu acho que a gente vem fazendo melhor nos últimos anos, é enxergar a assinatura pessoal de cada um.
E aí tu consegue opinar sobre a dor do indivíduo. Porque se tu vai tentar pautar numa média dos indivíduos, cara, o fracasso é certo. Exatamente, isso mesmo. E até, né, pela parte de reumatologia, que é o caso da Ju, que ela trata fibromialgia, artrite reumatoide, espondiloartrite, entre outras, é personalizado. Exato. Até tem dores iguais, né, entre elas, mas por muitas vezes se personaliza em cada um. E aí na anamnese também se vê muito isso, né? Cada um vai perceber a dor de uma determinada forma, né? Até todo o processo de dor, né? Ele passa por algumas fases quando ocorre a dor lá na periferia, nos receptores de dor, depois passando para a medula espinhal, ele é transmitido até o cérebro e aí ele passa pelo processo de percepção de dor, que é a fase final. E cada um tem uma percepção diferente. Isso envolve experiências passadas, né? Envolve outras questões emocionais, enfim, muitas coisas, questões cognitivas, afetivas, tudo isso entra nesse processo de percepção de dor. Então, a gente fala, não se questiona a dor do outro, né? Cada um ele tem uma percepção diferente da dor, né? Sabe, Ju, que você estava comentando assim, eu lembro de um trabalho que a USP fez com os indígenas na Amazônia, e era exatamente isso. Quando eles foram avaliar os indígenas dormiam bem, bebiam água pura, teoricamente, né? Alimentos saudáveis, faziam muita atividade física, e eles questionaram se eles tinham dor lombar. A ideia deles é que não tivesse dor lombar, né? Porque o indivíduo fazia tudo certo, tudo que a medicina prega, os indígenas faziam. E a resposta da maior parte dos índios foi, sim, nós temos dor lombar. Então os caras ficaram perplexos. Como que isso ocorre? E a resposta dos indígenas, a pergunta foi, na verdade, tá, mas não é normal ter dor? Então, mesmo a população sendo super saudável, vai ter dor. E eu entendo que a dor é justamente isso, é para sinalizar que alguma coisa pode estar errado. Então, qual é a diferença, né, da população, talvez a sociedade indígena, na sua fonte primária, para a nossa? A gente não aceita sofrimento. A nossa sociedade, principalmente a ocidental, não aceita nenhum tipo de sofrimento. Né? E a gente passa o tempo inteiro querendo apagar ou calar esse sofrimento sem entender o que é. Né? O que eu vejo na clínica, na maior parte das vezes, são pacientes que são extremamente sedentários. Se a gente colocar esse paciente com dor a fazer algum tipo de atividade física, ele vai melhorar. Mas ele não zera a dor. Mas ele vai melhorar. Ele vai caminhar mais rápido, ele vai perder peso, ele vai dormir melhor. Resumindo, num contexto geral, alguma das áreas de dor vai baixar. Só que o paciente ele quer zerar a dor. E esse, para mim, é o maior erro da nossa sociedade. Né? E Rodrigo, aproveitando essa situação que vai diminuir a dor, como que tu pode assim, falar a respeito disso? Porque assim, tem o exercício e no caso essa pessoa ela está com dor. Por vezes até uma entesite, as entesites que acontecem, né? Nos tendões e ligamentos e musculatura também se acomete. E ela vai começar a fazer seu exercício. E ela vai ter dor. E aí tem o quê? Aí tem o emocional. Mas daí tá ali tu para dizer assim, não, tu tem que fazer. Como que tu explica isso? Douglas, assim, a gente entende hoje que apenas 35% dos indivíduos têm uma capacidade genética, que nem a Ju comentou antes, somado com o ambiente que ele vive para zerar dor. 65% a 70% dos indivíduos nunca vão zerar dor. Mas não quer dizer que eles não vão melhorar da dor. Melhorar da dor é tu sair de um desconforto grande, um nível de 0 a 10, 8, que é alto, 9, e o guerreiro ficar com dor 2 ou 3. Né? Que ele vai dizer assim, não, eu não consigo jogar futebol 3 vezes na semana, mas uma eu consigo. Então, a gente entende que poucos indivíduos têm uma capacidade genética a tal ponto de zerar dor. Tá? Eu tenho que ter cautela para falar sobre isso, porque senão as pessoas vão ser decepcionadas e dizer, então eu vou abandonar o tratamento. Não. A gente... pelo contrário. Pelo contrário. Tem que seguir. Tem que seguir. O que eu sempre digo assim, se tu parar de fazer atividade física, ou parar de usar a medicação, né, que o teu médico recomendou, parar de fazer a tua terapia, enfim, com certeza tu não melhora. Tu vai piorar. Sim. E dependendo da tua carga genética, a gente está começando a ler alguns estudos que conseguem mapear a carga genética
dolorosa que o indivíduo vai ter. Não existe um gene para dor, mas a gente entende um comportamento doloroso. Certamente a Ju atende a avó, a mãe, a filha. A gente vê muito isso, né? Um padrão comportamental ligado à dor. Fica a dúvida se isso é somente genético ou se aquele indivíduo foi criado num ambiente que propicia a dor. A gente vê isso com crianças. Tá? Tu é pai também, tu vai ver lá. A criança que cai, ela olha para o lado para ver se ela enxerga alguém que vai falar ai, com pena. Aí ela chora. Se alguém fala assim, não foi nada, levanta e segue, a criança se cria num ambiente de fortalecimento físico e mental. E ela vai certamente ser um adulto que vai encarar melhor os quadros dolorosos. Né? Então é muito complexo abordar isso porque tem N situações que estão embaixo do tapete e a gente não conhece, não sabe ainda, né? Com certeza. Que nem tu falou, né? 25% dos familiares de primeiro grau dos familiares que têm fibromialgia, tem fibromialgia também, né? E aí entra essa questão, será que tem algum fator genético que ainda não foi identificado? Isso está sendo bastante estudado, mas a gente ainda não tem nada muito claro, né? Ou é uma questão mais ambiental também, né? Justamente isso. Porque, Ju, a gente vê assim, se o guerreiro tem uma genética para fibromialgia, a mãe tem fibromialgia, a avó tem, bem diagnosticada, claro, pelo médico, né? Muitas vezes o reumatologista, acredito eu que seja o melhor médico para limpar e linkar tudo isso com a fibromialgia. Se ele vive num ambiente onde só se fala em doença, só se procura doença, com certeza essa genética vai eclodir e o guerreiro vai aparecer a fibromialgia. Como se fosse uma estimulação. De novo, comentando aquilo que o Douglas falou, tu não tem escapatória, tu tem que fazer atividade física, tu tem que fazer para limpar o sistema, não adianta. E focar na função, né? Na funcionalidade, né? Isso é o principal, a gente não pode, por exemplo, lá no consultório, só fazer aquela escala analógica de dor, né? Para fibromialgia, para dor crônica, isso não serve, a gente tem que focar mais na função do paciente, né? Sim, tanto que tem pessoas que quando tem uma dor emocional, por exemplo, eles se atiram no trabalho, só querem trabalhar para tentar esquecer dessa dor. Seria a mesma situação numa fisioterapia ou numa atividade física que vou começar a fazer exercício para tentar esquecer dessa dor. E a questão também que vocês trouxeram, essa situação genética, né? Genética, parece que essa genética ela é maior do que o meio ambiental. E claro, não tem a comprovação. Não. Mas estudos está havendo para que se crie, né, uma teoria sobre isso e que se resulte, né, desse fator da genética. Porque tu vê, Douglas, o que a gente entende de genética e eu acho que os estudos também servem para isso. Quando tu pega uma população de ratos, é mais fácil de tu bloquear esse gene. Mas a gente pensa em níveis práticos da nossa sociedade, como que o indivíduo, ou quanto que ele vai gastar para tentar bloquear essa genética de fragilidade para a dor. É quase impossível, né? Então a gente cai de novo nos cuidados e hábitos de vida naturais e normais, né, do dia a dia, né? Exatamente. E isso que estamos falando assim, numa situação corporal, nem falamos em relação à cabeça, né? Até mesmo porque veio o Dr. Daniel Oliveira, né, veio falar sobre cefaleia, né? E em muitas situações ele falou sobre isso. Até não vou falar muito porque daqui a um tempo vai estar saindo aí, ó. Mas ambas estão relacionadas, né? Quando se tem uma dor corporal e mental, parece que as duas também elas sincronizam uma situação e que a pessoa começa a ter uma dor no todo. A gente diz assim. Vocês podem, né? Vocês todo dia está indo na clínica de vocês ou consultório uma situação dessas. Assim, a dor e a emoção, eles estão ligados, né? E a gente sempre diz assim, isso é um processo todo que acontece no sistema nervoso central do paciente, né? Então, a dor não é da cabeça do paciente, mas ela está lá, ela ocorre no cérebro do paciente, né? E envolve todas as áreas cerebrais, é um sistema bastante complexo, principalmente quando a gente fala de dores crônicas, né? Douglas, o que é também, né, pegando o gancho da Ju, por que é difícil tratar a dor, né? Que é uma conversa que nós estávamos tendo ali fora também, né? Porque a maior parte dos pacientes que tem dor crônica, a circuitaria cerebral, ou seja, o cérebro, está modificado. Então, vou dar um exemplo. Tu quer liberar dopamina, o teu cérebro quer, tu vai ver um carro novo, tu vai ver uma roupa nova, antes de ir comprar, tu já liberou dopamina. Ou seja, é um hormônio que vai te fazer ir. Porque não é um hormônio do prazer, é o hormônio da ação. Então, chega na época de final de ano, todo mundo quer comprar presente, a gente começa a liberar dopamina. Então, essas campanhas que tem na televisão foram feitas para o nosso sistema dopaminérgico. Mas olha como é interessante, o paciente que produz dor crônica, cada vez que o cérebro dele produz dor, ele libera dopamina. Está invertido. Então, cada vez que ele produz dor, ele libera dopamina. Então, fazer o quê?
Então ele está liberando, está produzindo dor e o cérebro ficou viciado nisso aí? Sim. Não é consciente, é inconsciente. Olha. Vou dar um exemplo. Chocolate. Todo mundo está escutando aí deve gostar de chocolate. Com certeza. Então, chocolate. Então, chocolate, vinho, qualquer coisa que seja hiperpalatável, libera muita dopamina, muito hormônio da ação. Eu quero mais. O indivíduo que produz dor, só que parece perigoso quando eu falo isso, que as pessoas vão achar que eu estou dizendo que ele quer isso. Não, ele não sabe disso. O cérebro dele, cada vez que ele joga dor para o sistema periférico, para o corpo, puff, ele faz um pico de dopamina. Então, lá no estriado, que é uma área do cérebro dele de memória, de automatismo, o cérebro dele falou assim, vamos produzir dor, que a gente produz dopamina. E aí está o vício. Por isso que é extremamente difícil do indivíduo melhorar somente com uma técnica, tipo só remédio ou só fisioterapia. A gente precisa do combo. Cafeína também? Isso aí, cafeína também. Cafeína então, também. Tudo que é viciante, na verdade, vai acabar nos fazendo produzir dopamina. E o cara que produz dor também faz isso, né? Isso é fantástico, eu acho fantástico isso. Ocorre toda uma modificação no sistema nervoso central, né? Níveis de neurotransmissores, dopamina, serotonina, noradrenalina, conexões neurais, né? Ativação de novos receptores de dor. Tudo isso ao nível da medula espinhal e do córtex cerebral do paciente. Por isso que eu digo, não é dor da cabeça, mas ela ocorre lá, no cérebro do paciente. Claro, né? E ocorre uma modificação nas estruturas cerebrais, volumes cerebrais. Algumas áreas têm diminuição do volume cerebral, outras têm um aumento. E essas modificações todas são chamadas neuroplasticidade. A gente chama de neuroplasticidade essas modificações que acontecem. Né? E quanto mais as pessoas esperarem para tratar o seu problema, mais essa neuroplasticidade vai acontecendo e mais difícil é para a gente tratar a dor. Sim. Né? E todas as outras coisas que envolvem, porque essa alteração não é apenas nas áreas de dor, em todo o cérebro. Por isso que o paciente tem também alterações cognitivas, alterações de memórias, né? A depressão, a ansiedade, né? Elas têm uma relação, geralmente elas precedem, por exemplo, os quadros de fibromialgia, mas a dor também acaba piorando a depressão e a ansiedade, está tudo num conjunto, né? A fadiga, tudo isso entra nesse conjunto aí relacionado à dor. Né? Falaste, né, da situação da memória. As pessoas com dor, elas tendem a não lembrar de palavras que às vezes no dia a dia ela fala. Então a dor ela começa a fazer esse tipo de situação. E outro é que o cérebro também ele entra numa supervigilância, né? Ele quer o quê? Ele quer se defender da dor. E às vezes até o ouvido não escuta. Porque daqui vem a dor, daqui vem quem fala, mas ele fica naquela, né? E tu sabe que eu não estava comentando também, né? Nossos devaneios de pacientes que a gente comenta, o grande problema é tentar fazer com que o paciente consiga enxergar a história dele construída por dor. Ou seja, ele foi talhado para produzir dor. O que a Ju comentou de neuroplasticidade é justamente isso. É entender que esse cérebro foi se modificando, foi atrofiando algumas áreas, foi hipertrofiando outras, que nem tu comentou muito bem, que é a hipervigilância. Mas, para modificar isso demora-se anos para desfazer esse sistema todo. Então, eu estava vendo eu estou lendo o livro do LeBron James, que é fantástico, sim. E o LeBron, esses caras top, eu entendo que são indivíduos totalmente ao contrário da dor crônica, né? Eles conseguiram transformar o cérebro deles numa máquina de controle. E ele diz assim, eu nunca me sinto cansado. Quando meu cérebro começa a sinalizar que eu começo a perder rendimento, eu só falo, eu não estou cansado, eu só penso que estou cansado. E o indivíduo consegue correr e se manter num nível altíssimo. Então, ele é a neuroplasticidade positiva para controle de dor. O nosso paciente, muitas vezes, foi uma neuroplasticidade negativa, né? Então, qualquer coisa é capaz de fazer com que ele fique em hipervigília. Um dos exemplos é o zumbido, né? Onde tem gente que precisa ficar num quarto escuro, né? Totalmente sem barulho nenhum, porque o zumbido é enlouquecedor, né? Enlouquecedor. E existem outros pacientes que precisam de música altíssima para desligar o zumbido. Então, existem subtipos dentro da própria dor, né? Sendo ela física ou otorrino, enfim, ou odontológica. Exato. Eu trago aqui um caso, né, uma casuística, que a paciente ela se queixou de dor no lado esquerdo da cabeça, muito forte, à noite, pressão aumentando e dizendo que pode ser dos dentes. Procurou primeiro a gente, né, da clínica. Só que tem uma coisa, a situação que nós comentamos entre nós, né, da clínica foi,
vai até o médico, vai a Unimed ou vai ao Caridade, né? Primeiro procura um pronto atendimento para que a gente tenha não só o lado do dentista, mas que tenha um lado maior, porque o que ela falou não condiz, até mesmo o que ela fez. Ela deixou de ir num pronto atendimento, veio direto a nós, claro, avaliamos toda a situação bucal dela, que praticamente, né, dentro do exame clínico não se tem, certo? Nem gengivite. Né? Mas que por um exame tomográfico ou, né, ou um radiológico 2D, se pode ter alguma coisa, alguma lesão, alguma coisa que pode estar relacionado na estrutura osso e dente, né? Ou até mesmo em outro lugar. Mas que para nós é mais do lado médico isso. Né? E a questão é que ela teimou com aquilo. Parece que aquilo ali, e ela deixou de ir. E aí, feito isso, hoje, ela que fez o exame e perguntamos se ela tinha ido num pronto atendimento. Ela não foi. Mas tem que ter essa segunda informação. Mas tu entende, Douglas? Olha como é legal. Ó. Ela não conhece a paciente, né? Mas como a gente está acostumado a ver pacientes com dores crônicas, a gente entende que essa desorganização cerebral, na maior parte das vezes, para desorganização hormonal cerebral, leva ao paciente a ter um quadro quase de um transtorno obsessivo. Ele fica obcecado pelo sintoma. E, de novo, cautela com o que eu estou falando, eu não estou dizendo que é proposital, eu estou falando que é involuntário. Então ele fica o tempo inteiro no looping, tipo, ela pensou que é dente, aí tu diz, não, vamos pegar uma segunda opinião para descartar, não, mas eu sei que é dente. Então isso é o que eu vejo no paciente com coluna. Ele fala 10 anos na mesma hérnia, aí ele opera a hérnia, e ele continua falando da hérnia. Por quê? Porque eu entendo que é fixação, é neuroplasticidade, cara, grudou ali, entendeu? E é difícil de tirar isso, né? É difícil. Exato. Até ontem eu estava lendo um conceito que às vezes a gente esquece de falar, né? A dor crônica não é uma dor aguda que não passou. Ela é uma doença por si só. Tem uma fisiopatologia completamente diferente da dor aguda. Não é uma dor de coluna que tinha lá um problema e aí ficou crônica. Né? Até pode acontecer, inicialmente tu ter uma lesão e depois cronificar. Mas a dor crônica ela é uma doença por si só. Tá? Às vezes tu tem outros gatilhos que não uma lesão. Na maioria das vezes, na verdade. Né? Exato. Se a gente for pensar, o indivíduo, o cara sofre uma queda, fratura, ou enfim, qualquer lesão tecidual, e ultrapassa-se 3 meses, a gente fala de dor crônica. Nesse caso, eu entendo que pode ter bagunçado a questão aguda, mas o que a Ju está falando, e é o que a gente vê na prática, é um cara que está há 20 anos com dor. Esse cara há 20 anos, ele não foi uma dor aguda não tratada. Não, é outra coisa. Esse é guerreiro, hein? Cara, esse guerreiro não tem, a gente vê isso na prática, a dor tomou conta da vida dele, né? Então a família gira em volta da patologia dolorosa e tal, ou da própria patologia, né? No caso que é a dor do paciente. Então sempre tem alguém para levar ele na física, que tem que esperar. Eu vejo muito organização e desorganização da família a partir do indivíduo com um quadro doloroso, altamente disfuncional, né? Importante isso que tu falaste em relação, né, à família e amigos, porque eles têm que entender também toda essa situação e que eles vão estar vivenciando isso todos os dias. Até é importante vocês falarem mais sobre isso. Lá na clínica a gente vê pessoas chegarem, maridos, por exemplo, levando a esposa e a negociação do relacionamento dele já passa pela dor. Então o marido já não tem mais paciência, ele já meio que responde pela esposa e eu sempre digo, segura. Tu já fez a tua parte, tu trouxe tua esposa, deixa ela falar. Porque eu tenho que enxergar a assinatura dela, não a negociação dela com o marido para falar sobre a dor, que é o que a gente vê todos os dias na clínica. Eu sempre entendo que, assim como o paciente psiquiátrico, pacientes com dores crônicas sofrem muito, mas os companheiros e as companheiras dos pacientes com dores também sofrem muito, né? Porque acaba se caindo num quadro de anedonia, que a anedonia é a falta de prazer. Vamos jantar fora? Não, tô ruim. Vamos para a praia, muito tempo sentado no carro. Né? Vamos na piscina, minha lombar. Então, o casal por si só já não consegue mais fazer o que fazia antes. Né? Então, eu abro para dizer quem é que sofre. O paciente sofre muito, mas a família sofre muito. Sim. Exato. Todos sofrem. E aí que vem essa questão da educação em dor, né? Rodrigo, que eu sempre falo. Passar isso para a família também é importante, né? As pessoas buscarem informação, né? Em alguns casos eu peço para o familiar ir na consulta, depois de algumas consultas sozinha com o paciente, para a gente poder conversar, eu explicar o que acontece, que dor é essa, o que é isso, afinal, que está acontecendo há tanto tempo, que não resolve, né? E como é que tem que ser realmente a abordagem no caso desse, né?
Como é que tem que lidar num caso de crise, de fibromialgia, por exemplo, o que tem que ser feito, né, quais são os gatilhos prováveis para isso, né, e expor o que parece meio contraditório, né, o exercício físico é o principal tratamento, né, não é o remédio. Eu sempre coloco assim, as medicações, vamos dizer, em torno de 50% de tratamento medicamentoso, no máximo, né. Você que está nos assistindo aí, vocês anotaram? Não anotaram? Então anote. Doutora Juliana, responda novamente. Qual o principal? O principal tratamento para dores crônicas, fibromialgia, enfim, é exercício físico, né? Então, é a terapia não medicamentosa, né, não farmacológica, que aí entra principalmente o exercício físico, entra o acompanhamento psicológico, entra a perda de peso, outras coisas também, né, mas em especial a atividade física, né. Aí, aliada, a medicação, tudo, então é um conjunto, né, cada um vai ter suas necessidades e a gente vai ter que trabalhar em cima disso, né. E, Rodrigo, quando fala em atividade física, não é aquela situação de atividade física só de pegar e caminhar, correr, é de músculo também, né? Sim. A gente faz um trabalho já há bastante tempo linkado com os educadores físicos, né, os profissionais de educação física, que hoje entendem cada vez mais de dor, e isso é uma luta que a gente tem já há muito tempo, porque eu lembro que a primeira vez que eu fui falar que eu iria trazer o educador físico a trabalhar com a gente, os fisioterapeutas me olharam tortos, os colegas me olharam tortos, porque tá abrindo o mercado, não é isso. É necessário, assim como a Ju tem toda a paciência do mundo para nos explicar sobre fármaco, a gente não entende. Então, para paciente com dor crônica, é necessário que você tenha um personal trainer, um profissional de educação física, uma academia legal, que a gente consiga ter um link interessante. Por quê? Porque existem indivíduos que demoram um dia, 12 horas para recuperar, após uma atividade intensa. E existem indivíduos que demoram 5, 6 dias. A gente vai dar o exemplo de atletas profissionais, jogam no tênis, por exemplo, ou no basquete, ou vôlei, eles jogam hoje e amanhã jogam de novo. Então a capacidade de recuperação desse indivíduo e a sinalização do cérebro deles é fantástica. Já um indivíduo que tem dor crônica, vai um dia, caminha um pouquinho mais, levantou um pouquinho mais de peso e pode passar 10 dias em crise. Então a grande dificuldade que a gente tem é achar a dose ideal para esses indivíduos. E com o passar do tempo, né, isso vai acabar sendo também o remédio do paciente, vai ajudar no controle da dor, né, talvez não tanto, né, mas parcialmente, melhorar a funcionalidade desse paciente. Judo também tem formação em farmacologia, né? Não em farmacologia, não. Porque essa parte é muito importante também da situação, né, de farmaco, porque as pessoas, elas gostam de remédio. Sim. Né? Por isso que eu toco nesse assunto. Não, então... E eles gostam, e dali a pouquinho nem o médico está indicando aquela, mas é a comadre, o compadre, né, fez bem pro fulano e vai lá e tasca. Então, assim, eu sempre gosto de explicar aqui, existe didaticamente a dor aguda e a dor crônica. Tá? A dor aguda é aquela que vem depois de um trauma, né, de um corte, de uma queimadura. Ali vai haver a ação das células inflamatórias, inchaço, dor, calor. Vai tomar um diclofenaco, colocar gelo, tudo fica bem depois de 7 a 10 dias. Porém, quando a gente está diante da dor crônica, que é uma doença por si só, a gente está diante de um mecanismo completamente diferente de dor. Alteração nos níveis de neurotransmissores, serotonina, dopamina, noradrenalina, conexões neurais, né, a ativação de novos receptores de dor. Então, a gente vai ter que utilizar medicações que vão agir nesse mecanismo. E, na sua maioria, são medicações do grupo dos antidepressivos, porque são eles que agem nisso. Claro que a ação contra a ansiedade, né, na melhora da ansiedade, da depressão, é extremamente importante com essas medicações também, né, mas são eles que vão atuar, né, na questão da dor. E aí a gente tem outras coisas também. Agora tem a cannabis, que está sendo bastante estudada, mas ainda carece de estudos mais robustos, né, e o nosso arsenal fica principalmente... dentro de alguns anticonvulsivantes, como pregabalina, gabapentina e antidepressivos. Tá? A duloxetina, por exemplo, que é bastante utilizada, né? A venlafaxina, a própria fluoxetina, em alguns casos, a mitriptilina. Né? Mediadores de sono. Também, de sono. Né? O controle do sono. Né? Então, o paciente tem que entender que o tratamento da dor crônica é diferente da dor aguda. Não adianta ele ficar tomando anti-inflamatórios, não adianta ir para a emergência fazer morfina. Ele não vai estar tratando a dor dele. O tratamento tem que ser contínuo, tem que ser individualizado, né? Tem que ser reavaliado de tempo em tempo, as doses têm que ser ajustadas, não é com uma dose mínima de pregabalina, por exemplo, que não deu certo, que o tratamento não está dando certo. Não, a gente pode
otimizar essa dose até doses muito superiores. Então, os pacientes precisam entender isso. Cada paciente é um paciente. Não Exato. adianta. O que eu escuto na clínica seguido é o paciente teve tem dor crônica e teve uma crise, que a gente chama de flare-up, escape de dor. E ele vai no serviço de pronto atendimento, né, públicos e privados. Ou seja, ele vai para tomar medicação como se fosse agudo. E o que mais eu escuto é, me deram uma injeção e foi que nem água. E eu penso, mas é claro que tem que ser que nem água, porque não é isso. Nós temos que voltar como foi a tua semana, como foi o teu mês. E ele não quer falar, porque ele quer falar só da dor. Eu digo, é necessário. Não, realmente, a semana eu quase não dormi, né, me alimentei mal, não fui à academia. Então tá aí. O gatilho não ocorre. Isso é uma coisa, eu tenho que bater aqui no microfone. O gatilho não ocorre da maneira que tu está pensando. O gatilho, ele é submerso, está embaixo do radar. Tu não enxerga, foi uma briga com o chefe, foi um pensamento que passou lá na tua cabeça rápido, foi uma alimentação ruim que tu fez, enfim, qualquer bebida alcoólica, qualquer coisa pode ser gatilho para a dor. E o paciente, ele sempre linka a dor a um movimento. Ah, fui pegar minha netinha no chão, andei de bicicleta. Na maior parte das vezes não é isso. Não é isso. Né? É o sistema que está corrompido já há muito tempo. O paciente que está precisando ir na emergência toda hora para o tratamento da sua dor crônica, ele não está tendo um bom tratamento, na verdade. Ele tem que voltar no seu médico, ajustar o tratamento, né, reorganizar a questão da atividade física, sono e as outras, questão psicológica, enfim, e todos os outros aspectos. Né. Aquele dia a gente conversou bastante sobre sono também, né, o quanto é importante. Né. Quanto, né? Quanto um sono é regulador, né? E, claro, a situação, a gente sempre cai nessa, né, da situação do sono, da alimentação, da atividade física, da água, né? Ainda mais agora nesse calor, né, que está acontecendo muito calor, e o verão é em Santa Maria e agora, né, do Brasil é muito, carece de muita água, e a gente não pode pegar e esquecer desse básico, né? Básico. E também tu falaste, né, logo depois que o paciente, seja da fisioterapia, seja, né, da parte médica ou de um outro tipo de tratamento, é que ele tem que voltar. Ele tem que ser acompanhado, né? E isso faz com que a pessoa ela se mantenha controlada, não só por ela, mas também pelo profissional e pela família. Perfeito. Já que ele é um paciente que vai ter essa dor e a maioria, né, 45% até o final da vida, né, infelizmente, ele tem que ser, vocês chamam de aquela consulta logo depois. O retorno? Reconsulta? Reconsulta. Sempre a reconsulta, ou a preservação, né? A preservação. Seja de 3, 6, 1 ano. Isso quem vai determinar vai ser o médico, né? Conforme é personalizado cada tratamento. Mas é importante, porque ela só vai reclamar se ela não fizer isso. E quantos pacientes reclamam de algo, mas também vai ver lá na ficha, né, de atendimento, faz 2 anos que não aparece aqui. Sim. Aí volta torto, ou volta com mais dor, ou volta com um outro problema. Eu vejo que o paciente ele passa muito tempo tentando achar o significado da dor dele, não só o diagnóstico. O diagnóstico, ele está sempre atrás do diagnóstico. Mesmo ele troca de médico para ter um diagnóstico às vezes diferente. Mas ele tenta entender o que está acontecendo errado. E o que eu converso com ele é assim, tu vai ver que quase todo dia tu produz dor, picos de dor na mesma hora. Né? E o que tu está fazendo de diferente? Nada. Tu continua acordando meio-dia, acordando às 11 da manhã, indo dormir 2 da manhã. Enquanto tu continuar nesse ritmo, o teu cérebro vai continuar, o teu estriado, né, vai continuar produzindo dor na mesma hora. Então, a pergunta que a gente fez, já que está acabando o ano, né, a gente fez, como é que foi teu ano? Como é que foi tua temporada? A maior parte dos pacientes não conseguiram se manter ativos ou dentro do propósito de se manter em dieta ou de usar a própria medicação. Eu vejo na clínica um alto índice de abandono de medicação, porque é claro que a medicação pode dar algum efeito colateral, né, mas ela ajuda na dor. Então o paciente abandona a medicação, abandona né, o tratamento físico, no geral abandona muito fácil o tratamento psicológico, então não tem como melhorar. Né? Tu comentou, Douglas, sobre acompanhamento também, né, e reconsulta, que nem a Ju falou. Lá na clínica o que mais eu também acabo sofrendo com o paciente é que o paciente é desorganizado. Ele tem uma vida desorganizada. De novo, tenham cautela, como eu estou falando. Mas eu não estou julgando. Mas eu vejo um guerreiro que acorda 11 da manhã ou meio-dia. Porque é o melhor sono.
ele está indo contra a própria fisiologia, não sou eu falando, os livros falam. Claro, sim, ele não sem vai dúvida. produzir cortisol na dose adequada e no momento Sim, certo. claro. Então ele vai passar o dia inteiro produzindo pequenos picos de cortisol, né, que se representam como graus de irritabilidade, por exemplo, para o sistema tentar pegar no tranco. Aí à noite, na hora de produzir melatonina, que daria o sono, ele não produz. Então ele vai ter sono 2, 3 da manhã. Tem que tomar remédio para dormir, né? Vai se alimentar, vai jantar 1 da manhã. A minha paciente hoje falou, faço janta 1 da manhã. Não tem como. Vai se alimentar com X, bacon, calota, né? Sim, isso aí, entendeu? Porque o sistema está corrompido, então está desorganizado. Então acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, quem trabalha com saúde, é tentar organizar um pouco a vida do paciente. Dizer assim, calma, vamos recuar 1 hora. Conseguiu dormir 1 hora mais cedo, acordou 1 hora mais cedo e a gente vai aos poucos. Então no final de ano, eu sempre pergunto, como é que foi a tua temporada? Tu conseguiu te manter nos horários fixos, previstos? A maior parte dos pacientes não consegue. É aquela situação, né, do sono 9, 10 horas já ir para a cama, né? Aí depois 6 horas tá acordando, mas tem o trabalho noturno. Então, claro, a gente entende isso da situação também de que pessoas elas trabalham durante a noite. Sim. Existe né? uma população, claro, uma exceção, né? E olha, e pelo aperto do bolso tá acontecendo bastante, né? Mas quando tem a oportunidade de pegar e fazer isso, que tenha, de uma forma ou de outra. A gente sabe que o sono pobre é fator de risco para dores crônicas, né? Então, quem não trabalha de noite tem que se organizar, né? Quem trabalha de noite vai sofrer com alguns efeitos, né, colaterais, vamos dizer assim, do seu trabalho noturno, né? Sim. E vai ter que se organizar de uma forma diferente, tá? Mas quem não trabalha de noite tem que ter aquela rotina, deitar e levantar mais ou menos no mesmo horário, né? Evitar o uso de telas 1h30, 2 antes de dormir, né? De manhã se expor à luz natural, de noite diminuir o ritmo, tudo isso, né? Exato. Tá? Fazer a higiene do sono, que é o principal, né? Eu sempre falo, pode ir no melhor médico do mundo sobre sono. A primeira coisa que ele vai falar é a higiene do sono. Exato. Né? E as pessoas sabem disso, né? Mas como tu disse, né? Questão de organização É que tu e disciplina. A dopamina, voltando um pouco à nossa sociedade, a dopamina, como é que a gente produz dopamina? Ela é produzida com baixo esforço e alta recompensa. Né? Então vamos pensar as drogas, né? Vamos pegar cocaína, estou indo para o extremo, cocaína, a morfina, tu tem uma liberação muito grande de dopamina. Né? E tu faz, é pouco esforço físico, porque tu tem alcance e tu libera muita dopamina. O chocolate, tudo que é hiperpalatável, que nem eu comentei antes, vai ser liberado alta, né, dosagem de dopamina. Mas tu olhar o celular, a rede social, qual o teu gasto energético? Tu te atira no sofá lá ou na tua cama com 2 travesseiros, né? Só passa o polegar, tu tem um gasto mínimo energético e tu tem alta recompensa visual. Tu faz uma liberação muito grande. Então as pessoas estão cansadas do dia a dia, filho, para lá e para cá, esposo que não ajuda, enfim, então elas vão deitar à noite, vão pegar o celular e vão dedilhar o celular. Isso libera muita dopamina. Qual que é o problema? Tu vicia nisso. Então nós, no geral, somos viciados hoje em celular, em telas, e tem tudo a ver com dor. Eu recebo mensagem de pacientes às 2 da manhã. Eu não respondo. Mas Claro, são as minhas sim. pacientes com dor crônica. Me manda mensagem, mestre, eu estava pensando em tal coisa, ela me manda às 2 da manhã. Eu respondo às 5. E ela não vê. Bom, tu ela vai se acorda cedo, hein, Chico? Sim, eu acordo às 5. Respondo às 5. Que horas ela vai ver a mensagem? Ela fala, me perdoa, fui ver. 12h, 1 da tarde. Não vai ser às então, 5. eu sei que ela está se acordando, está despertando 12h, 1 da tarde. Eu falei, tu está fora da sociedade. Não existe isso. A sociedade não vai conseguir trazer de volta enquanto tu não te organizar mais ou menos. Não estou nem falando de horário comercial, mas um pouco mais adequado. Sim. Então, por mais afetivo e carinhoso que eu seja com o paciente, eu acho que a gente tem que firmar e dizer, cara, enquanto continuar desse jeito, não adianta, ninguém vai te ajudar. Medicamentos, que a gente estava comentando, a Ju estava comentando bem antes, não quero me estender, mas eu sempre falo para o paciente que usa medicamento antidepressivo, ansiolítico, ele perde o superpoder. Qual o superpoder? É a criatividade, é o sorriso, é a cantoria. Então ela usa a medicação, ela melhora a dor, mas ela perde o superpoder. Então ela começa a se estranhar, ela faz o quê? Ela abandona a medicação. Então eu sempre digo, é bioquímico. Ninguém está falando de psicológico, é bioquímico. O psicológico está envolvido, mas o bioquímico com o medicamento vai te ajudar a dar os próximos passos. Tu não está satisfeito com essa medicação? Não abandona. Fala com o teu médico. Ele tem outras opções, outras dosagens. Então, lá na clínica, a nossa grande dificuldade é fazer com que o paciente se mantenha usando a medicação para dor crônica. Aí ele abandona, aí vai para os experimentais, enfim, aí é um perigo, né? Outra geração de custo também, né? Porque, por vezes, tem medicamentos que são muito caros e pessoas, assim, né, que
acredito que um grupo maior tenha menos possibilidades financeiras, né? Mas também tem situações, até mesmo a questão pública oferece. Né? Então tem como pegar e sanar essa situação. Sim, sim. E reforçando, né, o tratamento é individualizado. Por exemplo, para uma determinada paciente, 75 miligramas de pregabalina deu efeitos adversos, não foi bom e tal. Vamos voltar na consulta, conversar com o médico, a gente tem outras opções, né? Então a gente tem que encontrar o que para fulano é bom, o que para outro é bom. Cada um vai ter um tratamento diferente, não é igual. Assim como a cannabis. Quantos pacientes eu já vi que começaram a usar e não viram nenhum efeito? Também. Né? Cada um recebe da maneira que... Né? Então, cada um expressa o sistema endocannabinoide de uma determinada forma e as pessoas precisam entender isso. E assim, outros receptores de outros neurotransmissores, a mesma questão. Né? Por exemplo, a gente não trata a depressão da mesma forma para todo mundo. O pessoal da psiquiatria não trata igual todo mundo. Né? Cada um tem um tratamento diferente, tem que ser individualizado. Né? Cada pessoa é diferente da outra. Se a gente vai além, assim, a gente vai pensar, pegando o gancho da Ju e a tua pergunta anterior, né, Douglas? Se a gente for pensar o ambiente que o paciente está inserido, não estou falando do ambiente interno, não estou falando dentro do paciente, estou falando fora. O paciente com dor crônica, e todos nós, temos necessidade de pertencer a algo. Pertencer a algo, a um grupo. Então, vamos pegar o pessoal do CrossFit. O pessoal do CrossFit, ele gosta de andar naquela comunidade, todo mundo fazendo força, o pessoal tira a camiseta e está aí suando e tal, porque ele se sente bem, ele pertence àquilo. Ele pode estar com excesso de peso ou super malhado. Se ele se sente envolvido por aquela comunidade, ele assume aquela identidade. Tá? O pessoal dos boleiros de fim de semana também. E o paciente com dor crônica? O paciente com dor crônica, ele vai no grupo da fibromialgia, do Facebook, e ele entra naquele grupo. A primeira coisa que eu digo para ele é: não faça isso. Tu vai receber conselho de pessoas que fracassaram no tratamento. E a culpa não é deles, mas eles vão te dar conselhos que não funcionam, não são baseados em ciência. A primeira coisa que tem que fazer é ter tirado esse grupo e ter colocado num ambiente que no início tu vai estranhar, mas que tu vai ver pessoas que também estão lá com a mesma dificuldade que a tua. Por exemplo, uma academia. Quantas vezes a gente vai numa academia e a gente vê um cara bem mais gordo que a gente, um mais manco, né? Um mais alto, um mais baixo, um levantando meia dúzia de peso, um levantando muito peso. Ou seja, e aí tu começa a pertencer àquele ambiente e tu começa a criticar menos o outro. E aí tu faz parte da academia. Só a partir do momento que tu fizer parte daquela academia, tu vai mudar o teu ambiente interno. O que eu vejo hoje do paciente com dor crônica é que quando ele se envolve, e aí eu falo que a culpa é da físio também, quando ele se envolve com pessoas que têm dor crônica, ele acaba sendo abraçado por aquela população. E em vez dele melhorar, ele piora. Então, muitas vezes a gente tem que tirar o paciente da físio e dizer: tu precisa para um ambiente de pilates, tu precisa para um ambiente de academia, de uma piscina, para que ele veja outras pessoas e saia daquele looping eterno da doença. Parece loucura, mas é como eu vejo. Mas não, falaste muito bem. Exatamente, é procurar uma energia, né, mais positiva, algo que entusiasme ele, que ele tenha motivação. Porque se ele ficar naquela penumbra, né, naquela situação do negro na cabeça, ele não vai nem se salvar. A tendência dele vai ser cada vez piorar. E o que tu colocaste é isso mesmo. Coloca um grupo vibrante, né? Coloca um grupo vibrante, que ele pode até não fazer o que eles estão fazendo, mas é um caminho. E ele vai mudar. Mas esse é o ambiente, né? A troca de experiências ali nos grupos, às vezes parece interessante, mas em geral não é. Né? Porque vem mais o lado negativo. Isso, acaba favorecendo aquele efeito nocebo. E né, a experiência boa... Né? Piorando a dor e tudo mais. Exato, isso mesmo. Então, isso mesmo. É o mindset de crescimento, né? O nocebo que a Ju comentou é justamente isso, né? Na sala de espera da clínica, quando a gente chega lá, eu escuto, e de novo, vai parecer pejorativo, mas a gente está aqui para tentar ajudar, mas o que mais a gente escuta é uma senhora que chega uma hora antes da consulta. Tu deve ter as guias lá. Chega uma hora antes da consulta e ela pergunta: Douglas, o que tu vai fazer na físio? Eu vim porque eu operei o ombro. Eu tenho dor nas costas. Resumindo, sai o Douglas, entra o próximo paciente e ela pergunta: como é que é o teu nome? O que tu vai fazer aqui? Resumindo, pro cérebro dela tá reverberando a mesma informação negativa inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Então não tem como. Então eu digo pro paciente: não fala com ninguém. Tu não precisa falar da tua dor pro outro. Porque tu acha que ele vai te devolver o quê? Ele vai te devolver um conselho quebrado, que não funcionou para ele. Então tem que estar na clínica. Exato. Então, assim, vamos tentar focar em coisas boas. A gente tenta brincar lá na clínica de que tem que tentar... Nosso grande desafio é tentar tirar o paciente da sala e colocar ele na sala comunitária, que é uma sala de cinésio,
onde tem várias pessoas operadas, aí ele olha, aquele lá operou, está pior que eu, esse aqui está melhor que eu, para ele daqui a pouco dizer, eu posso ficar melhor que aquele lá. Então essa é a ideia, né? Tentar ver com que mais, mostrar para esse paciente que outras pessoas têm as mesmas queixas, mas estão remando também. Acho que isso é a essência do nosso trabalho na físio, né? Perfeito. Isso é fato. É fato. E tem muitos exemplos aí, até exemplos sem braços, sem pernas, que estão aí até fazendo academia. Que eu coloquei, né? Eu gosto de colocar situações ali no Fala Doctor, desses tipos de exemplo, né? De um que ele não tem os 2 braços, não tem as 2 pernas, mas ele está ali, está fazendo academia. E faz flexão. Né? Então, exemplo que dá para seguir. Seguir o que é a motivação dele, a esperança dele. Ele tem fé de que pode. E todos têm que pegar e levar essa mesma situação. Não vamos deixar de esquecer da obesidade, né? Eu sei que é um assunto chato, claro, né? Mas a gente não pode deixar também de colocar dor versus obesidade. Exato. Se sabe hoje, né, que o tecido adiposo, ele favorece a formação de citocinas inflamatórias, acaba aumentando essa percepção de dor, né? Além da questão mecânica também, numa artrose de joelhos, por exemplo, o peso é um fator extremamente importante, né? Então, o controle do peso corporal, ele é essencial, né? E mais para a questão de autoestima também, começa a entrar em outras situações. Além disso, né? A apneia do sono, outros problemas que vêm atrás da obesidade, que às vezes atrapalha também o tratamento das dores crônicas, né? O cansaço, né? Nós temos pacientes que têm dores crônicas e eles andam muito próximo de um cansaço crônico, de uma fadiga crônica. O paciente obeso também, né? O paciente obeso, e eu não estou falando obeso mórbido. O cara, a partir do leve sobrepeso, já começa a puxar o freio de mão, já não consegue mais ter o mesmo rendimento. E, de novo, quando a gente volta para a obesidade, que nem a Ju comentou, a gente cai no mesmo grupo da dor crônica, que é a desorganização de vida. É um indivíduo que está fazendo janta 1 da manhã, meia-noite. Exato. Mas é o meu trabalho, sim. Então, já tudo está sendo boicotado o tempo inteiro. O que a gente também acaba comentando lá é que existem grupos de indivíduos que não podem se dar o luxo de jantar fora 2 na semana. Não pode se dar o luxo de matar a academia. Não pode. Não pode, porque a resposta do corpo dele vai ser muito lenta para ele se reorganizar de novo. Né? Então, sempre a ideia é tentar ver, numa semana, quantos dias tu vai. O que eu escuto na clínica é, não, eu sou um cara ativo, 3 a 4 vezes por semana eu vou na academia. Aí, quando eu falo com o personal, ele me mostra a lista, o cara foi 1, 2 no máximo. Então, na verdade, a própria frequência da atividade física que o paciente nos fala, na verdade, é menor do que a gente imaginava. Porque a gente também é assim. Né? Tu não conseguiu dormir direito, tu não vai na academia amanhã de manhã. Né? Então, você começa a virar uma bola de neve. Então, a obesidade eu vejo que é um ponto hoje baseado eternamente em recompensa e em desorganização de vida. Por isso que a abordagem da obesidade ela é tão ampla, né? A gente tem alguns colegas que trabalham muito bem. Acho que até teve o Eduardo veio aqui também, né? Sim, veio. Trabalha muito bem com a obesidade, então tem que ser uma doença e a gente tem que tratar no todo também, né? São vários aspectos aí que a gente tem que abordar, né? O glauco também. Também. Então são profissionais que trabalham muito com isso, né? Inclusive até a situação que agora, depois da pandemia, veio a super obesidade, né? E não só o fator das inflamações e consequentes dores, como também trazem 13 tipos de cânceres, né? Então isso é alarmante. Mas assim, falamos aqui e tu colocaste, né, a situação de organização, disciplina, constância, ambiente, né? Escolher o seu ambiente, um ambiente positivo, um ambiente saudável, aquilo que vai trazer benefícios, né? Entre outras palavras que a gente diz que a gente pode mudar, mas o mudar é o eu. Se não vai o eu, não adianta. Vai seguir sentindo dor sempre. Não, o paciente tem que ser o protagonista do seu próprio tratamento. Não adianta. A gente faz a nossa parte, a gente orienta, a gente prescreve, mas a grande parte vem do paciente, né? E ele precisa entender isso. O papel dele, né? Eu gosto muito do termo, acho que estamos no fim, né? Locus de controle. Locus de controle é quando o paciente chega e diz assim, eu vim aqui porque tu vai me ajudar, tu vai me curar. Isso já mostra que tem um locus de controle externo. A chance de fracasso é absurdamente alta.
Quando ele diz assim, eu vim aqui para tu me ensinar o que eu tenho que fazer. Esse tem chance, esse vai sobreviver à tormenta. Né? Isso é uma coisa que eu vejo bastante na clínica. Exatamente, isso. Locus de? Locus de controle. Locus de controle. É o mestre, Locus né? de controle interno e externo. Ele sempre traz coisas novas, né? Já está com quanto tempo de profissão, mestre? Estou indo para 23 anos agora. 23 anos. Muitos pacientes. Mas é fantástico. Muitos pacientes e muitas casuísticas e muita experiência. Né? Assim como tu, né, Ju? É que não fica, eu acho que a Ju também, assim, que a Ju ela tem uma visão um pouco diferente, assim, na medicina clássica que a gente vê, porque ela é mais humana, isso não é crítica aos outros, mas ela é mais humana, ela tem uma visão um pouco mais ampla, né? Já vê isso, né, Ju? E eu digo, é impossível que tu pegue um caso difícil que tu não lembre dele pro resto da vida. Então, o teu paciente modificou a tua vida. Tu modificou a vida dele. É o desafio. Então, a influência que a gente tem do nosso paciente na nossa vida é muito maior que a gente possa imaginar, né? Com certeza, sem dúvida. E que a gente está aqui para ajudar, né? Para fazer o melhor pelo paciente. E que muitas vezes, assim, quando o paciente ele segue dentro, né, da disciplina e a constância, a gente fica feliz. Porque ele está dando exemplo agora, né? E a gente pode pegar e falar para um outro paciente que tem vários pacientes que estão seguindo uma constância e que os resultados estão favorecendo para isso. E é claro, né? Estamos chegando final. Olha, isso, infelizmente, né? Está chegando no final, mas aí o que falamos aqui foi bastante, né? E aquela mensagenzinha, né? Final, né? Para esse público que está nos assistindo. Primeiras damas. Bem, eu acho que é isso, né, Douglas? O paciente tem que entender que ele é o protagonista do seu próprio tratamento. Então, ele tem que tomar o passo. Seja para buscar a consulta com o médico, para esclarecer o seu diagnóstico, é dor crônica, é fibromialgia, tem alguma coisa ou não. O primeiro passo é esse, né? E depois, dar seguimento ao seu tratamento e não abandonar mais, né? Aquele paciente que a gente consegue convencer, vamos dizer assim, né, encaminhar para o início da atividade física, do exercício físico, para nós é algo extremamente satisfatório, né? Porque eu sei que é a parte mais difícil. É a parte mais barata, né? Muitas vezes é a parte mais barata. O paciente pode fazer só uma caminhada também, com certeza, né? Se ele não tem condições de pagar um profissional, né? Mas é a parte mais difícil, né? Então, queria deixar essa mensagem. Não esqueça, atividade física é o principal. Tá, junto com o resto, claro, mas ela está em primeiro lugar. Pegando o gancho da Ju sobre atividade física, eu acho que é isso aí mesmo, é o que todos os guidelines, né, as diretrizes comentam, e o que é legal é que não existe hierarquia. Então isso eu cresci dentro da fisioterapia escutando, hidro é melhor do que musculação, crossfit é ruim. Não é assim que funciona. Não existe hierarquia, existe a escolha individual. Então se tu me disser, eu estou disposto a fazer vôlei 3 vezes por semana, ok. Basquete, o que tu quiser, tem que fazer. Só que eu também sei que quando tu abre o leque, e finalizando, abre o leque para o paciente entre dor crônica, na dor crônica ele vai ter que escolher medicamento, alimentação, atividade física. A que menos vai ajudar inicialmente é a atividade física, inicialmente. Mas é a que mais vai levar ele em médio e longo prazo. Então, qual que é a dificuldade do paciente? Ele começa pela medicação e ele não quer ir nos outros, né? Porque o esforço é muito grande nos outros. Aí, então ele volta para a medicação. Então ele fica trocando de medicação sem dar os próximos passos. A medicação vai ser uma ponte para nos auxiliar nisso aí também, exatamente, né? E nas outras coisas. Exatamente. Exatamente. Tia, gratidão. Gratidão. Juliana, Rodrigo, mestre, novamente, por vocês estarem aqui. 2024, com certeza, eu quero vocês dois de novo no Cast Doctor, no Fala Doctor. No Cast Doctor nós poderíamos trazer uma psicóloga, né? Ou um farmaco, né? Para que podemos até falar do mesmo assunto, um outro, mas é importante a gente fazer isso, discutir, né? Discutir temas multidisciplinares. Porque para quem está nos assistindo, só vai levar o que é bom. Informações precisas de quem faz isso todo dia, e com uma experiência vasta. Gigantes, eu digo. E nós estamos aqui para ajudar vocês. Muito obrigado pela atenção. Nos assistam e nos compartilhem. Por favor, aquele abraço. Feito.